Saudações, amigos do canal Agartha. Este podcast visa comentar as informações sobre o papel preponderante e fundador do Brasil na ordem espiritual e até civilizatória da nova era. Estaremos resgatando com isto questões que, por vezes, talvez não tenham alcançado a importância que merecem, entre outras que enriquecem o tema sob diferentes ângulos de visão, logo depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Em sua obra Mutação do Mundo, de 1978, Ives Christian anunciava que a simples posição geográfica do Brasil já colocaria este país na proeminência da nova era, ao menos potencialmente, como preferimos pensar. É que o Brasil representa de longe o país mais a leste das Américas continentais, para mais de 30 graus à frente da costa estadunidense mais remota. No Canadá, nada é muito diferente, e sempre em regiões bastante frias e desérticas. Eis que o velho adágio "a luz vem do Oriente" também vale no plano espiritual. Na análise deste astrólogo mundialista, haveria uma equivalente projeção sobre a Terra da energia das constelações, as quais a evolução do ponto vernal também aponta no céu, de modo que a cada 30 graus, uma completa era astrológica estaria sendo projetada sobre a superfície do planeta. Trata-se, enfim, daquilo que a Sociedade Brasileira de Eubiose define como o itinerário de Io, o grande movimento multimilenar em forma de ondas senoidais que o Sol discorre sobre a superfície da Terra, fecundando as civilizações, em analogia com o curso anual que ele também realiza para organizar as estações. A questão foi tema de uma palestra nossa, realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora em homenagem ao Dia da Eubiose, com link aqui nas descrições. Dizíamos, pois, que o curso do Sol reina soberano sobre o território brasileiro pelos próximos 30 graus de longitude ou mais. Deste modo, a era de Aquário estaria inteiramente distribuída sobre o Brasil e mais alguns pequenos setores a norte e sul do subcontinente. Os Estados Unidos somente teriam lugar na era seguinte, e onde ainda haveria uma regência inicial do Brasil e dos outros países do subcontinente austral. Nós temos dado sempre muita importância a essa teoria, porque reputamos que contém nada menos do que as verdadeiras bases da astrologia mundial, aquelas pelas quais os signos são, acima de tudo, arquétipos evolutivos formados no próprio subconsciente humano, e não alguma suposta influência celeste, tal como era de resto o pensamento antigo e pitagórico. Neste caso, a zona de influência de um signo reflete aquela área cultural destinada a preparar um novo degrau da cultura mundial, sob uma complexa pleiade de influências históricas e espirituais. Ademais, os estudos de Christian estão embasados nas análises culturais da astrologia mundial, envolvendo a questão das religiões, cujas bases estão, com efeito, assentadas sob o trabalho transformador sobre as chamadas energias astrológicas. Então, esta formulação representa, com efeito e na prática, uma teoria muito bem organizada, em termos que a ciência moderna profunda, como da psicologia de massas, poderia perfeitamente acatar. Cálculos detalhados também comprovam os fatos. Para a teosofia moderna, o Brasil incorpora o subcontinente da sétima sub-raça ária, na América do Sul, encerrando assim esta evolução racial para, na sequência, participar igualmente da macro-região americana que cedia a nova raça raiz nascente. Estudos avançados atestam que estes fatos já estão acontecendo. Certas aferições calendáricas demonstram que a nova raça raiz está em curso desde a data de 2012, segundo o calendário maia da conta larga de teor antropológico. Passemos então à análise dos arquétipos em questão. A era de Aquário tem sido já suficientemente cantada e decantada. Um tempo de fraternidade, ciência e tecnologia, segundo se diz. Uma verdadeira colheita dos tempos, como toca ao seu regente clássico Saturno, o ceifador do karma. Eis que a nova evolução social das Américas, sobretudo latino-americana, segue hoje um curso cultural semelhante àquele havido nas fundações das sociedades europeias sob a marca do cristianismo, confirmando assim se tratar de um ciclo sociocultural de nova era.
Contudo, Saturno sempre pode colher luz ou trevas. Dentro do calendário planetário do Manvantara, bem entendido, esta era ainda acolherá o próprio Kali Yuga, de modo que as coisas ainda deverão piorar antes de começar a melhorar. Contudo, e aqui entra então os calendários mais localizados, nada impede que, ao menos em alguns lugares especiais, sobretudo o bem possa ser semeado. Falamos também das sub-raças árias das Américas. A sexta sub-raça, que tocaria a América do Norte e sobretudo aos Estados Unidos, possui uma energia psíquica que, quando evoluída, também tem natureza ascensional. É possível identificar o desenvolvimento da cultura hippie e da cultura New Age nos Estados Unidos, incluindo vários cultos espirituais de nova era. Uma das ciências místicas mais destacadas aqui seria a da astrologia, auxiliando no autoconhecimento e na evolução da consciência. Quanto à sétima sub-raça, relacionada à América do Sul e sobretudo ao Brasil, possui uma energia de materialismo que, quando evoluída, se manifesta como poder de síntese e de manifestação positiva da luz. O arquétipo setenário combina com Saturno, o regente clássico de Aquário. Uma das ciências místicas mais destacadas aqui é a da geografia sagrada, característica de várias escolas esotéricas importantes do Brasil, contribuindo para a organização de uma ordem social sagrada. Contudo, a Sociedade Brasileira de Eubiose, que seria aliás uma dessas escolas, declara que os Estados Unidos perderam suas credenciais para sediar a sexta sub-raça, transferindo o seu Dharma para a parte superior do Brasil. A causa dessa exclusão seriam as explosões atômicas experimentais realizadas especialmente sobre o seu próprio solo sagrado, interferindo daí nos reinos internos do planeta. Nesta linha, seria porém de se perguntar: caso alguém explodisse bombas nucleares sobre o Brasil, tal como aconteceu no Japão, o país também estaria banido da ordem evolutiva? Na verdade, essas teses em especial se apoiam sobre crenças locais da própria eubiose, numa visão peculiar dos ditos mundos intraterrenos. Nosso vídeo Agartha, Mística, Mito e História, com links aqui nas descrições, demonstra ser esta apenas uma das visões existentes sobre o assunto, e de teor mais propriamente simbólico. Seja como for, esta ideia de perda nortenha de Dharma não deixa de ser interessante sob outros aspectos, tal como é a própria construção cultural das Américas, com sua miscigenação e suas projeções também no tempo. Assim, numa análise sociológica, os Estados Unidos e o Canadá, brancos e protestantes, acham-se realmente sob uma formação cultural distinta de uma América Latina mestiça e católica, estando mais próximos, portanto, da Europa Central anglo-francesa. De modo que aquelas nações terminam, sim, na prática das coisas, por se atrelar diretamente à sociedade moderna, ao passo que a América Latina sofre uma formação mais complexa, sob um outro curso histórico que se diria antes pré-moderno. Além disso, a auto-intitulada América manifesta um hibridismo característico das sociedades novomudistas próprio e nocivo, na forma do neoliberalismo e do imperialismo econômico. Ora, dentro de certa linha de raciocínio, se os Estados Unidos, junto ao Canadá, se acham de tal forma identificados com o mundo presente, dificilmente poderão aspirar por um papel majoritário no mundo futuro. E desta forma, resta realmente ao Brasil, como a outra grande nação americana, preparar-se para assumir esta frente espiritual, quiçá mesmo nova raça adentro. Seja como for, os calendários raciais sugerem que todas essas energias já se acham plasmadas na Terra, por assim dizer. Tais sub-raças manifestaram o seu arco-íris através da miscigenação racial, onde ao Brasil tocou, por sua vez, avançar para a unidade do cristal, isto é, o dom da iniciação real, mais precisamente da sociedade crística, pela organização da nova raça raiz, tal como do próprio Cristo manifestado. Sobre estas bases, o grande futuro poderá ser construído. Tudo isto nos leva então ao tema seguinte, que é aquele da nova raça raiz. A sexta raça-mãe apresenta energia análoga à da sexta sub-raça, porém mais marcada pela espiritualidade. Não se trata mais daquela raça ária, aristocrática, patriarcal e solar.
e sim de autêntica nova raça americana, sacerdotal, matriarcal e cósmica. De modo que aqui sim a verdadeira cultura cósmica poderá florescer, tal como já começa realmente a acontecer, sob as orientações positivas da hierarquia em favor da organização de um novo modelo de civilização, através da cosmocracia, por exemplo, tal como da civilização cósmica. Deixaremos links para vídeos sobre o assunto aqui nos créditos. Para finalizar, cabe dizer que ainda outro mistério está velado nestes ciclos, que é o da formação da quarta humanidade. Eis que as raças raízes possuem tais mistérios no seu bojo, um ponto que escapa comumente ao estudante do esoterismo. Acontece que o registro maior se refere apenas à iniciação da hierarquia reitora desta raça, chamada Chohan neste caso, remontando sua evolução à ronda anterior. Assim, não é verdade que a raça em si tenha que acompanhar literalmente as altas iniciações dos seus mestres para evoluir. Cada raça apresenta um plano próprio de evolução, já suficientemente desafiador em seu próprio nível. O presente registro racial iniciou na verdade lá na Lemúria, vindo depois a Atlântida e a Aryavarta. Cada raça desperta também um chakra coletivo, de modo que a raça nascente ativará o chakra do coração, simbolizado pelo jarro que porta o símbolo de Aquário, vertendo as águas do tempo acumulado sobre a humanidade. Da mesma forma que leva ao amadurecimento de uma classe social. Se a classe exaltada na raça anterior foi a aristocrática guerreira, a nova classe a ser iluminada será a religiosa sacerdotal, possibilitando assim o cumprimento das profecias. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, cabendo ressaltar então, como resumo deste podcast, que a grande alvorada da nova era incidirá sobre as terras brasileiras, e que a nova era solar de 5.000 anos também já começou em 2012, de modo que suas bases se encontram já estabelecidas, por menos conhecidas que ainda sejam. Os novos polos espirituais estão consolidados. A dialética cósmica determina que a nova raça seja austral e ocidental, de modo que toca realmente ao Brasil manifestar as primícias do reino. Este é, pois, o novo céu e a nova terra das Escrituras, a nova era e a nova terra anunciadas. Quando mudam os polos da Terra, todas as coisas recebem outra configuração. Escolas iniciáticas têm se manifestado, revelações espirituais têm sido emitidas, e polos geográficos estão sendo organizados. O despertar da grande nação do arco-íris deve acontecer, não cabendo contar para isto, porém, com as instituições coloniais, como já apontamos, e sim com iniciativas populares inspiradas nas tradições, em modelos afins e na orientação dos verdadeiros guias espirituais da nação. Um país novo e complexo não pode esperar soluções prontas e simplistas. Não é possível copiar modelos de sociedades completamente diferentes, com outros estágios de evolução, com recursos naturais tão distintos, com outras conformações geográficas e com diversidade humana tão diferenciada. De modo que é muito mais fácil aprendermos com modelos medievais e até antigos do que com o sistema moderno. Afinal, a natureza atual das mudanças dos ciclos humanos é vasta e possui implicações humanas e civilizatórias profundas. Não nos cabe, pois, acatar mais discursos simplistas e falsas soluções, emitidos de forma hipócrita, ingênua ou ignorante. Foi na Idade Média que a Europa colocou as suas bases socioculturais profundas, e foi na Antiguidade que a Índia e o Egito solucionaram os seus graves problemas de diversidade racial. Uma grande nação escolhida deve se espelhar sobretudo nestes modelos fundadores. De outra forma, essa nação jamais poderá cumprir as profecias anunciadas, segundo as quais o futuro povo eleito pelo cosmos seria um reino de sacerdotes. Agradecemos então pela sua companhia. Como sempre, deixaremos nos créditos links de vídeos e de livros para quem deseja aprofundar todas essas matérias. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.